Durante décadas, as viaturas brasileiras sempre tiveram praticamente a mesma identidade: Chevrolet, Toyota, Ford. Mas, e se eu te disser que as próximas viaturas policiais do Brasil podem vir da China? Parece exagero? Então presta atenção no que está acontecendo no mercado automotivo brasileiro. Enquanto muita gente ainda imagina que o futuro das viaturas vai continuar exatamente assim, uma mudança silenciosa começou, porque hoje as marcas chinesas estão crescendo num nível que talvez ninguém esperasse. A cada mês surgem mais carros da BYD, mais SUVs da GWM, mais modelos chineses ocupando espaço nas ruas brasileiras. E não é mais aquela história de carro barato e simples. Agora eles chegam com tecnologia, acabamento, motores híbridos, elétricos, e um nível de equipamento que muitas vezes supera carros muito mais caros. E mais, a BYD já está entre as marcas que mais vendem no Brasil, ficando em 8º lugar em vendas em 2025. E é aí que surge uma pergunta que parece absurda, mas talvez não seja. Será que as futuras viaturas policiais do Brasil podem ser chinesas? Quando a gente pensa em viatura policial, muita gente imagina que existe um modelo padrão usado no Brasil inteiro, como acontece nos Estados Unidos. Mas na realidade não é assim. No Brasil, praticamente toda viatura é uma adaptação. As polícias pegam veículos civis e transformam eles em viaturas. E isso gera um problema enorme. As melhores plataformas policiais normalmente são caras demais. Porque quando a gente fala de viaturas realmente respeitadas, quase sempre aparecem nomes como Chevrolet Trailblazer, Ford Ranger e Toyota Hilux SW4. São veículos fortes, potentes, confiáveis, preparados para aguentar serviço pesado. O problema é o preço. Porque quanto mais cara é a viatura, menor é a quantidade que o governo consegue comprar. E no fim das contas, muitas vezes o Estado precisa escolher entre comprar poucas viaturas excelentes ou comprar mais viaturas medianas. E é aí que começam os cortes de custo. Por isso, várias polícias passaram a usar carros mais baratos, tentando equilibrar orçamento e quantidade de frota. Só que isso também trouxe críticas. Um exemplo muito comentado é a Chevrolet Tracker. Apesar de moderna e econômica, muita gente critica o veículo no serviço policial por questões como o famoso problema da correia banhada a óleo, além de reclamações sobre o sistema de freios em uso severo. E existe um detalhe muito importante nessa discussão, porque quando alguém fala em carro chinês, uma das primeiras críticas normalmente é: ah, mas a revenda é ruim. Só que no caso das viaturas policiais, isso talvez nem seja um problema, porque o governo não pensa igual um comprador comum. Quem compra um carro particular normalmente se preocupa com valor de mercado, desvalorização, facilidade de revenda, mas a lógica da frota policial é diferente. A viatura é usada durante alguns anos, roda milhares e milhares de quilômetros, sofre desgaste extremo, e depois disso, muitas vezes ela vai para leilão ou descarte. Ou seja, o governo não depende da valorização daquele veículo como uma pessoa comum dependeria. Então, um ponto que poderia ser negativo para o consumidor comum, talvez nem pese tanto assim para o Estado. E isso acaba abrindo espaço para algo muito importante: custo-benefício. Porque se um veículo chinês conseguir entregar mais tecnologia, menor consumo, bom espaço interno e um preço mais competitivo, automaticamente ele começa a entrar no radar das forças policiais. Principalmente num país como o Brasil, onde o orçamento sempre influencia diretamente na quantidade de viaturas disponíveis nas ruas. Mas existe um detalhe enorme nessa história. Porque uma coisa é rodar normalmente na cidade, outra completamente diferente é sobreviver ao serviço policial. Viatura sofre, passa por perseguição, buraco, estrada ruim, uso extremo, fica ligada por horas. E é justamente aí que muita gente ainda desconfia dos carros chineses. Será que aguentam anos de serviço pesado? A manutenção seria rápida? Teria peça? Os policiais confiariam nesses carros? Porque no serviço policial, confiança é tudo. Só que existe uma parte interessante nisso tudo. Antigamente também existia preconceito contra SUV como viatura, contra carro automático, contra motor turbo.
E hoje, tudo isso virou normal. Então talvez a pergunta não seja mais se isso vai acontecer. Talvez a verdadeira pergunta seja: quanto tempo falta? Porque gostando ou não, os carros chineses já começaram a mudar o mercado brasileiro. E talvez as futuras viaturas do Brasil também façam parte dessa mudança. Agora eu quero saber a sua opinião. Você confiaria numa viatura chinesa? Qual modelo você acha que teria potencial policial? Comenta aqui embaixo. E se você gosta desse tipo de conteúdo sobre viaturas, curiosidades policiais e bastidores do mundo automotivo, já deixa o like e se inscreve no canal porque ainda vem muito vídeo pesado por aí.